Está entrando no ar o programa Novo Tempo. Os sinais estão dizendo, algo está acontecendo, e as pessoas perguntando o que será. Os sinais estão mostrando que a iminente volta do Senhor está para acontecer. E mais do que nunca, é hora de acordarmos para esta realidade, erguer os olhos e abrir os braços para o Salvador. Por isso, abra de uma vez seu coração. Venha conosco viver um novo tempo de vida com Cristo. Abra de uma vez seu coração. E com vocês, programa Novo Tempo. Abra de uma vez seu coração. Jesus vem pra você uma nova dimensão. No Salmo 78, nós temos uma passagem bíblica que ela tem falado comigo nesta semana. E eu quero fazer menção deste texto bíblico com você nesta noite, porque a gente procura trazer as Sagradas Escrituras dos tempos bíblicos para os dias atuais, para a rotina da nossa vida. E no Salmo 78 ele diz ali um masquil de Asaf. Masquil significa instrução. Uma instrução de Asaf, então. Nós sabemos que Asaf ele era um grande músico, né? E todo o escrito dele, ele seria em forma de canção de louvor a Deus. E esta canção do Salmo 78, composto de 72 versos, é incrível, porque ele se refere neste texto bíblico do Salmo 78 a respeito do povo de Israel quando peregrinou no deserto desde a saída dele lá do Egito, na época da escravidão, quando Deus com mão forte foi lá através de Moisés e de Arão e tirou o povo de lá, o seu povo, o povo de Israel. E ele traz a referência desse assunto como forma de levar ao conhecimento do futuro. Porque nos tempos bíblicos se usava muito a questão de ensinar, de passar o assunto, os pais para os filhos para os seus filhos e depois os filhos dos seus filhos. E assim era a ordem de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado de geração em geração pelos feitos do Senhor. E os nossos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Nós ocupamos o que está escrito na Bíblia como forma de utilizarmos esse assunto, esse livro sagrado, para divulgar os feitos do Senhor dos tempos antigos e trazer aos nossos tempos na prática da nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual hoje. Apesar de que na época se estabelecia que era para que fosse mencionado aos filhos, fosse mostrado à geração futura os louvores do Senhor, para que ali o povo sempre estivesse sabendo do que aconteceu com o povo de Deus desde a saída dele da escravidão do Egito.
E infelizmente até hoje seria maior recurso anunciar isso através das redes sociais, mas não é fácil, porque as pessoas estão escutando, inclusive as que estão escutando agora a gente falar aqui. A gente sabe que um programa como este, ele, quando é feita uma interação com o ouvinte, através de se a gente faz uma pergunta, ou se a gente faz um sorteio de um brinde, quando as pessoas participam, ele dá ali 40, 50, 60, 70 ligações. E então estima-se que uma média de audiência, de ouvintes ligados no programa, digamos que sejam 100 pessoas, pode ser que tenha bem mais, mas vamos fazer 100 pessoas, 20 pessoas dessas são as que realmente estão escutando. As outras estão com o rádio ligado, estão de repente até com um canal do Facebook, um canal da rede social ouvindo o programa, ou assistindo, mas não está ouvindo. Dessas 20, quem sabe 2 pessoas esteja realmente prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Como é que você sabe disso, Flavinho? Isso aí é uma estatística criada por pessoas, por palestrantes, que eles dizem que o palestrante, quando ele palestra em média 1 hora, mais ou menos, apenas 20 minutos dessa palestra é que entra na mente da pessoa. Apenas 20 minutos. Desses 20 minutos, talvez 2 a 5 minutos fique registrado na mente, na memória da pessoa. Então, por incrível que pareça, eu posso afirmar categoricamente que de 2 a 5 pessoas realmente estejam escutando o programa e vá penetrar na alma, no coração, na mente, a palavra que a gente coloca. E isto é incrível dizer, porque é a realidade. Porque nós sabemos que a nossa vida espiritual, ela é comparada ao povo que saiu do Egito, que saiu da escravidão. E nós vivemos a nossa vida sempre como que num deserto espiritual. Quando o povo saiu lá do Egito, nós sabemos assim que o espaço que levaria para que eles chegassem até a terra prometida não chegaria nem 1 ano, caminhando a pé, 11 meses. Mas, como Deus precisava ensinar o povo como agir, como viver a dependência de Deus e como, depois que tomasse posse da terra prometida, daquele lugar sagrado, abençoado, como o povo deveria se comportar. Então ele precisou desviar o povo pelo deserto e peregrinaram ali 40 anos. E nós às vezes peregrinamos no deserto da nossa vida por muitos anos. As promessas de Deus às vezes para nós, ela poderia se cumprir no outro dia da promessa. Muitas até se cumprem, mas a maioria assim daquelas que a gente sente ser uma promessa de Deus, que a gente até pensa que ela vai se cumprir daqui 1 semana, 1 mês, né? Às vezes leva anos para se cumprir. Porque nós precisamos aprender.
Nós precisamos aprender. E às vezes a rebeldia nossa, do nosso coração, ela é tão grande como foi com esse povo, que os patriarcas desse povo, os que saíram da terra do Egito, todos eles morreram no deserto. Não entrou nenhum deles na terra prometida, exceto Josué e Caleb, que foram líderes depois de Moisés e Arão. E então que a nossa vida que nós estamos vivendo é comparada, porque esse povo lá, enquanto eles peregrinavam, Deus tratava com eles em forma milagrosa, em forma de milagre. E é o que acontece com nós nas nossas vidas. Quando nós estamos num verdadeiro deserto, as coisas que acontecem para nós são verdadeiros milagres. No contexto humano, é muito pouca coisa que acontece. Porque Deus lá, ele fez sair água, fontes da rocha. Ele fez correr águas como rios, água boa, água fresca para o povo beber. Imagina uma multidão ali de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, precisava muita água. Então eram rios de águas que fluíam das rochas lá no deserto. Deserto. E esse povo continuava tentando a Deus. Continuava reclamando de Deus. Estava vendo os milagres acontecer na cara, na frente. E continuava pecando, continuava tentando a Deus. Sempre querendo mais. É o nosso mal. A gente sempre está querendo mais. A gente está recebendo bênçãos, quase que sem medidas, mas está querendo mais. No deserto da nossa vida espiritual que nós vivemos. Tentavam, queriam comida. Deus abria os céus. Ele ordenou que as altas nuvens, que abrisse as portas dos céus e fez chover sobre eles maná para comerem. E também lhes deu cereal do céu para comerem. Cada um comia, se esbaldava comendo. Ele fez soprar o vento do oriente, fez chover carne como pó. Ele fez chover carne como pó, através das aves. E aquilo era como areia do mar, de tanta ave que veio e pousou no meio do arraial do povo do deserto, do povo de Israel lá no deserto. Fez cair no meio do arraial. Ao redor das suas tendas aquilo fechou. Comeram, se fartaram, eles eram satisfeitos o desejo deles. Mas não refrearam o seu apetite. E aí foi quando a ira de Deus desceu sobre eles. E aí Deus se manifesta no meio daquele povo. E é o que acontece com a gente. O nosso povo de hoje. Estamos vivendo nesse deserto das nossas vidas. Choramos todos os dias, angústias que sobrevêm. Mas não deixamos de tentar a Deus com o nosso coração pecaminoso.
pelo que Deus consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Mas com tudo isso, e aí vem o que acontece com a gente. Lembravam-se de Deus, que Deus era a sua rocha, de que Deus, o Deus Altíssimo, era o seu Redentor. Clamavam ao Senhor. E Ele está dizendo aqui que lisonjeavam-no com a boca, com a língua lhe mentiam. Que povo ordinário, né? O seu coração não era reto para com Ele, porque Deus esquadrinha o nosso coração. Deus conhece quando nós estamos falando de verdade. O coração deles não era reto. Eles não foram fiéis à aliança que tinham feito com Deus. E aí você veja o que acontece. Mas a misericórdia, Ele foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Deus queria destruir aquele povo. Muitas vezes desviou deles a sua cólera, não deixou despertar toda a sua ira. Por quê? E tu sabe por que que Deus não deixa despertar a ira dele sobre este povo, sobre esta nação que nós hoje estamos vivendo? Tamanha corrupção, tamanha sem vergonhice no meio dos políticos, se ocupando de uma situação que nem está vivendo, onde que o pobre está morrendo, está sofrendo, está sendo destruído. E os que têm o poder nas mãos estão desviando os recursos, estão levando milhões e milhões. Porque se estão pegando algum, se está aparecendo algum, como é que não está no total? Mas Deus foi misericordioso, Deus é misericordioso, sabe por quê? Porque Ele se lembra de que somos apenas carne, uma brisa que passa e não volta. Somos uma brisa, somos uma nuvem, somos uma fumaça que passa e não volta. Você aí que que já está com os teus 60, 70 anos, você lembra de quando você tinha 20 anos, 25? Parece que foi ontem, parece que foi ano passado. Incrível, né? E olha como você já está hoje, como nós estamos hoje. Estamos indo para a reta final das nossas vidas. E só não fomos consumidos mesmo pela misericórdia do Senhor. Você já fez uma autoanálise da tua vida, de todos esses anos que você viveu? Como que você está na presença do Senhor? Como que você hoje se acha na condição de ser salvo por Deus? Sim, é pela graça e a misericórdia do Senhor, porque a salvação, ninguém era digno. Não havia ninguém perfeito. Por isso Deus mandou seu Filho na perfeição dele,
para o sacrifício vivo, para que nós tivéssemos a salvação. Mas mesmo assim, temos sido rebeldes, não temos sequer vivido o básico para sermos dignos dessa tamanha aceitação de Deus para conosco. Será que já não chegou o momento? Eu tenho feito uma certa análise aqui de umas profecias que a gente ouviu falar de dias de escuridão que viriam sobre a terra, e daí até teve alguém que marcou o dia. Mas olha que nós estamos vivendo dias perfeitos de escuridão. Ninguém mais se entende. Parece que estão ao léu, um jogando a culpa no outro, um tendo razão mais do que o outro, a razão é mais minha do que tua. Estamos todos na defensiva. A guerra que nós deveríamos nos unir para vencer, estamos como que guerreando uns com os outros. Os próprios do pelotão que deveria guerrear contra o inimigo estão se autodestruindo. Estão peleando entre si. Famílias estão se autodestruindo. Já não há mais aquela reciprocidade, aquela amizade, aquela convivência, aquela comunhão. E não me venha dizer que na tua família não tem isso, porque os problemas só mudam de endereço. Se você for lá naquele fórum lá em cima e conversar com o juiz, com o promotor, os problemas familiares são os mesmos, de todos. Para eles estão tirando de letra para julgar as coisas. E acaba que eles estão jogando tudo ao léu. Por quê? Porque não está mais surgindo efeito. Aí se busca uma defesa, aí se busca lá uma situação para que haja uma proteção. A mulher que denuncia o marido que está sendo ameaçada e busca uma proteção, uma medida protetiva, mas dali um pouco aparece morta. Não tem ataque, ninguém consegue evitar as coisas de acontecer. Porque Deus, Ele protege, Ele guarda, mas é quando nós queremos. Quando nós estamos aptos a buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, aí Ele nos atende, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos abençoa. Mas só que, é como falamos antes, é 20% ou 2% que está apto a isso. Até mesmo aqueles que se chamam por Deus não estão vivendo Deus. Vivem Deus até o ponto que interessa. Daqui um pouco deixa Deus de lado, deixa que agora eu vou resolver. E resolve trazer mais aflição para si próprio. Então, meu prezado ouvinte, que me ouve nesta noite, que conseguiu me dar atenção aqui nesta palavra que nós estamos falando nesta oportunidade. Quem sabe você me assiste de dia, de manhã, de tarde, meio-dia, não importa. Deus, Ele não está limitado a tempo e nem a espaço. Ele está aí com você agora, neste exato momento que você está me assistindo, que você está me ouvindo.
Ele está aí trabalhando no seu coração, na sua mente, querendo você. Querendo que você abra o seu coração e se entregue para Ele. E se você é essa pessoa privilegiada que conseguiu dar atenção a esta mensagem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque agora você está no caminho de ser aperfeiçoado para chegar aos céus. Porque não chegaremos lá de qualquer maneira, não. Não é simplesmente não, invocando o nome do Senhor que seremos salvos. Sim, o contexto daquele texto que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não vai desprezar daquele que invocar a Ele, daquele que buscar a Ele. Mas quando você se alista num pelotão, quando você se alista num trabalho, você tem regras a seguir. Quando você entra numa empresa, você não está lá de qualquer maneira como você acha, como você pensa, não. Você lá tem regras a seguir, tem parâmetros, e assim é para a salvação, para ir para o céu. E primeiro está aqui o guia, a bússola, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para que você vá para o céu. Então, meu prezado ouvinte, que bom que você está entendendo. É a tua oportunidade. Use, abrace, agarre com todas as forças essa oportunidade que você está tendo, porque ela é que vai servir para você chegar nos céus. Vamos orar? Se você está com mais pessoas, dê a sua mão para elas. Coloque a sua mão sobre o receptor, o aparelho que você está aí me assistindo, me ouvindo. E ore juntamente comigo agora, que eu tenho plena certeza que Deus irá fazer uma obra na tua vida, assim como Ele tem feito. Há pessoas que às vezes nos ligam, a gente ora pelo telefone e do outro lado acontece um milagre. E isso é maravilhoso, a gente saber disso. E isso pode acontecer com você agora. Faça isso. Deus, nós oramos em nome de Jesus por essas pessoas que agora nos acompanham. O Senhor conhece o problema, a necessidade que cada uma delas está enfrentando, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, que o delinquente, o Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir, ele está aí enganando o povo, lançando seus dardos, suas setas para destruir, para provocar divisão, discórdia, desavença, toda sorte de maldição na vida do povo. Mas Jesus, o Senhor veio para trazer vida, e vida com abundância, que é a nossa salvação eterna. Aleluia. Ajuda esse povo, Senhor. Ajuda essas pessoas que estão crendo, que estão agora, Pai, invocando o Senhor com o coração aberto, contrito, quebrantado, Pai. Sabendo, meu Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus.